A morte de um estudante gay torturado e amarrado a uma cerca de uma pradaria no Wyoming 2 décadas atrás chocou os Estados Unidos. Abre aspas. Foi o aparelho dentário. Foi assim que Judy e Danny Schaper souberam que era o filho deles na cama do hospital. Bandagens e pontos em todo o rosto e bandagens ao redor da cabeça onde o golpe final esmagou seu tronco cerebral. Seus dedos das mãos e dos pés já estavam curvados em uma posição de coma, tubos por toda parte permitindo que seu corpo permanecesse vivo. Um de seus olhos estava parcialmente aberto para que você pudesse ver seus olhos azuis. Seu rosto estava inchado, na verdade, meio irreconhecível até você chegar mais perto. E os tubos em sua boca você podia ver seu aparelho. Então é claro que é Matthew. Assim disse Judy, mãe de Matthew. Duas noites antes, na terça-feira, 6 de outubro de 1998, Matthew Shepard entrou sozinho em um bar. O abertamente gay calouro da Universidade de Wyoming acabara de se encontrar com amigos para planejar a semana de conscientização LGBT no campus da cidade. Após o planejamento, ele não conseguiu convencer seus amigos a se juntarem a ele para tomar umas cervejas em um bar próximo dali. Já no bar chamado Fireside, o jovem de 21 anos acabou conversando com dois operários de telhado. Os seus nomes eram Russell Anderson e Aaron McKinney, ambos da mesma idade que ele. Foi aí que os dois amigos viram em Matthew uma presa fácil para se tornar uma vítima de roubo. O xerife Dave, do condado de Albany, foi o primeiro investigador principal do caso e ele disse: o próprio depoimento de Aaron disse que ele e Russell foram ao banheiro do bar Fireside e planejavam agir como se fossem gays para tentar ganhar a confiança de Matthew. E assim a questão da orientação sexual começou logo do início desse contato. Em depoimento à polícia, os assassinos contaram que planejavam atrair Matthew para a caminhonete de Aaron para que pudessem assim roubá-lo. Uma vez dentro do veículo, Aaron puxou uma arma, espancou Matthew e apreendeu a sua carteira, que continha 20 míseros dólares. Eles então dirigiram cerca de 1 quilômetro para fora da cidade, por um caminho de terra que terminava em uma pradaria rochosa, local perfeito para os dois amigos iniciarem ali a sessão de tortura. Aaron usou um varal para amarrar Matthew a uma cerca de toras. Já com a pistola em mãos, começou a bater ferozmente em seu prisioneiro. O xerife então diz que o estudante foi atingido na cabeça e no rosto entre 19 e 21 vezes com a coronha de um revólver Smith muito grande. O xerife então relatou: a única vez que vi lesões tão graves foram em acidentes de trânsito de alta velocidade, onde haviam fraturas por colisões extremamente violentas no crânio. Aaron e Russell roubaram os sapatos de couro de sua vítima e os deixaram para morrer. Já Matthew ficou amarrado a uma cerca por exatos 18 horas em um frio congelante. Na noite seguinte, um adolescente caiu de sua motorbike e percebeu nas proximidades o que ele pensava ser um espantalho caído ou uma fantasia de Halloween. Quando se aproximou, ele percebeu que se tratava de uma pessoa. Em seguida, a policial Hague foi a primeira a estar no local da cena. Ela então relembra que Matthew estava deitado de costas com os braços atrás dele amarrados. Sua respiração era muito fraca. Ela então relata que tentou abrir a boca de Matthew para limpar suas vias respiratórias, mas estava bem fechado. Ela também se lembra de ter tentado reanimá-lo, dizendo, abre aspas, garoto, estou aqui, garoto. Você vai ficar bem. Aguenta firme. Não desista. Vamos lá. Você pode fazer isso. Hoje, a cerca onde Matthew foi amarrado e espancado já não existe mais. A antiga cena do crime ainda é uma área deserta repleta de cactos, mas não há nada que indique que este é o local de um ataque mortal que mudou a América. Além de um tronco cerebral esmagado, Matthew sofreu 4 fraturas no crânio devido aos golpes de revólver 357 Magnum que Aaron usava. Seus pais correram para o hospital do Colorado, vindos da Arábia Saudita, aonde o pai de Matthew trabalhava como um inspetor da plataforma de petróleo. Matthew nunca mais recuperou a consciência e 5 dias após ao seu ataque, ele não resistiu e morreu. O julgamento dos acusados.
O advogado de Aaron afirma que foi um roubo que deu errado, embora ele aceite que a orientação sexual foi um fator. O advogado então diz: os dois jovens basicamente eram apenas duas crianças perdidas, que estavam usando metanfetamina diariamente, pelo menos semanalmente, por um longo período de tempo. Pessoas que usam metanfetamina, usuários crônicos de metanfetamina, perdem a capacidade de racionalizar e têm todos os tipos de problemas mentais. Durante uma confissão policial, Aaron disse que começou a atacar Matthew porque o aluno colocou a mão em sua perna durante o passeio de carro. E Aaron disse que respondeu o seguinte: adivinha o que? Nós não somos gays e vamos sacanear você. Ainda em outra declaração policial, ele disse que Matthew simplesmente parecia que estava prestes a apalpar ele, alegando que o próprio Matthew foi o culpado pela sua morte. No julgamento, os advogados de Aaron argumentaram que Matthew havia feito seu cliente ficar furioso ao tocar em sua perna, mas o juiz rejeitou essa alegação de, abre aspas, pânico gay, fecha aspas. Tal estratégia em que réus criminais em casos de agressões violentas argumentam que foram provocados por uma abordagem sexual indesejada do mesmo sexo. Aaron e Russell foram presos e inicialmente acusados de tentativa de homicídio, sequestro e roubo qualificado. Após a morte de Matthew, as acusações foram aumentadas de tentativa de homicídio para homicídio de primeiro grau, o que significa que os dois réus eram elegíveis para a pena de morte. Suas namoradas, também envolvidas, foram acusadas de serem cúmplices após o fato. Em 5 de abril de 1999, Russell evitou ir a julgamento quando se declarou culpado de acusações do assassinato e sequestro. A fim de evitar a pena de morte, ele concordou em testemunhar contra Aaron e foi sentenciado pelo juiz Jeffrey a 2 penas consecutivas de prisão perpétua. O julgamento de Aaron ocorreu em outubro e novembro de 1999. O júri considerou Aaron inocente de homicídio premeditado, mas culpado de homicídio doloso e começou a deliberar sobre a pena de morte. Os pais de Matthew intermediaram um acordo que resultou em Aaron recebendo 2 penas consecutivas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Aaron e Russell foram encarcerados na penitenciária estadual de Wyoming e mais tarde foram transferidos para outras prisões por causa da superlotação. O legado de Matthew Shepard. Nos anos que seguiram a morte do seu filho, Judy Shepard trabalhou como defensora dos direitos LGBT, especialmente em questões relacionadas à juventude gay. Ela foi a principal força por trás da Fundação Matthew Shepard, que ela e o seu marido fundaram em dezembro de 1998. O caso de Matthew mudou completamente como a sociedade via o público LGBT e gerou mudanças nos direitos para com eles. Na época, várias pessoas se mobilizaram com o caso, assim como artistas, celebridades, senadores e até a presidência. Matthew recebeu várias homenagens, movimentos foram criados em nome dele para buscar melhorias para os direitos de todos aqueles que faziam e fazem parte do grupo LGBT. E até os dias atuais, o legado de Matthew Shepard continua vivo.